estamos ao vivo. Boa tarde, Márcio, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Boa tarde, Cristiano, uma satisfação estar aqui ao vivo aqui, Camargo, boa tarde. Boa tarde a todos que nos ouvem e nos assistem, né? Uma satisfação muito grande estar ao vivo aqui no estúdio aqui da Rádio Cidade, né? Fazia tempo que a gente não conseguia participar aqui, mas feliz e contente por estar aqui junto de vocês e trazer aí algumas novidades aí do nosso dia a dia, do nosso trabalho em relação ao agronegócio. Tá certo. Márcio, a gente, quando fala em Fundação Getúlio Vargas, a gente sempre sabe que não é qualquer formação, né? Qualquer pessoa que tem no seu currículo aí essa instituição de ensino aí, que é uma das mais respeitadas da América Latina, tem aí uma envergadura aí para apresentar sempre o que é de melhor para os clientes, né? Uhum. E fazer uma especialização fora do país, na Europa, com esse rótulo ainda, deve trazer um diferencial muito grande. O que tu sentiu participando lá? Provavelmente tu pôde fazer um networking aí com outros alunos de outras regiões aí, poder trazer muita novidade, né? É isso aí, Cristiano. Felizmente a gente teve essa oportunidade, né, no passado de concluir a nossa especialização na Fundação Getúlio Vargas, né? Ainda antes do Covid, então era tudo presencial, né? Então, e aí abriu, quando eu concluí, então, em função dessa especialização que eu fiz na Fundação Getúlio Vargas, abriu a possibilidade de eu tentar buscar alguma especialização fora do Brasil. Aí eu podia escolher. Aí, por minha escolha, então, decidi ir então, para Lisboa, né, Portugal, onde tinha justamente essa especialização internacional em cima de gestão de negócios, né? Então, fazer esse trabalho, esse intercâmbio, FGV, Fundação Getúlio Vargas, a Strong de São Paulo, que é a Business School, e a Universidade Portuguesa lá, para mim foi fantástico, né? Tu bem falaste ali, foram um grupo somente de 18 empresários, profissionais, né, CEOs de empresas brasileiras que participaram dessa especialização. E para mim, né, a gente tem a humildade no sangue, né? Então eu já, nas primeiras conversas que eu tive, né, na universidade, eu disse, olha, pessoal, eu estou aqui no meio de pessoas tão importantes, de empresários, de CEOs, eu venho de uma cidade pequena, no interior gaúcho, né? Eu nunca havia colocado os pés em um avião, né? E a primeira vez que eu coloco... É mesmo, Marcelo? Verdade. E a primeira vez que eu coloco os pés no avião é para atravessar o Atlântico e aprender, né? Tanto é que eu fui convidado para fazer, então, a cerimônia no final ali do nosso evento, né? Em função de que eles gostaram dessa simplicidade, né? E é autêntico da gente, né? Então eu fiquei muito feliz, né? Por isso, por essa a proximidade que eu tive com essas pessoas, né? E foi um momento, assim, de muito aprendizado, né? Até comentava, né? Foi bastante puxado, né? Um período aí foram... durante o dia era aulas, era estudo, aí eu chegava à tardinha em casa, aí eu ainda tinha 3 ou 4 horas de trabalho do Brasil, né? Em função do fuso horário, né? Sim. Então eu ainda trabalhava uma boa quantia, então foi bem puxado, bem cansativo, mas foi muito gratificante, muito bom mesmo. Quantos dias lá? Lá foram um total de 14 dias que eu fiquei fora. Opa, puxado, hein? Foi puxado, sim. Uhum. Tá certo. Márcio, e olhando assim, com esse intercâmbio que tu fez com pessoas de diversas regiões do país e tal, né? O que tu percebe assim, o que isso traz, o que tu trouxe na bagagem para semear que tu vai agora aplicar aí no teu negócio? Então, além do curso que a gente executou lá, a gente pôde conhecer um pouco mais da Europa em si. Porque o que acontece, o meu parceiro profissional lá, o Binho Paloski, que é o nosso engenheiro agrônomo lá, ele até fala, às vezes quando você muda aqui do estado do Rio Grande do Sul, tu vai para o centro-oeste, tu precisa mudar a chave, né? E é fato isso também quando você viaja para o exterior, né? Precisa virar a chave. O que tu conhece, o que tu sabe aqui no solo brasileiro é diferente lá. Então, lá a experiência foi fantástica. A gente pôde conhecer a produção portuguesa, a gente pôde conversar com os portugueses sobre a questão do agronegócio, sobre a questão da economia, né? Sobre a questão, inclusive até a gente comentava aqui fora do ar, né, Cristiano, a questão do orçamento de Portugal que a gente conversou e tratou lá. Então, assim, foram assuntos assim que a gente abre a mente. Então, abrindo a mente, você vem aqui para o solo brasileiro e você vê que você consegue
aplicar muita coisa diferente que tem lá, tu consegue aplicar aqui, né? Mudar a forma de você ver um negócio, a forma de você tratar uma situação. Então isso te dá essa amplitude maior dentro do contexto, né, do agronegócio gaúcho e brasileiro, né? Então é com esse intuito, né, com essa bagagem agora que a gente pretende justamente criar novas ferramentas para o produtor aqui. E com esses 18 empresários brasileiros que participaram contigo lá, todos eram do agro ou tinha outros negócios? Não, vários segmentos. Tinha cerca de 25% dos participantes eram relacionados ao agro. E o restante eram empresários mesmo, indústrias, CEOs, então várias outras categorias, bancos também, né? Então tivemos 2 lá, superintendentes de banco junto, né? Então é uma miscigenação ali de profissionais que estavam presentes lá. Tá certo. Bueno, feito o relato aí dessa viagem, depois a gente pode entrar em outros detalhes, vamos sugar o homem um pouquinho, né? Já veio cheio de conhecimento, né? E já tudo acumulado aí que já se tem aí. Márcio, qual é a análise que tu faz? Vamos começar aí pela safrinha, né? E aí trazer um pouquinho desse cenário do milho aí. Tu estava comentando fora do ar com a gente aí que tu deu uma circulada aí, deu uma fresteada, como diz o Camargo aí no interior aí, né? E tu conseguiu perceber que a perspectiva já no milho é muito boa, né? Que tá tudo tranquilo, né? Mas claro que a gente sempre, vamos deixar mais pro finalzinho ali a perspectiva da soja, né? Mas o que tu enxerga que foi esse ano de 2024 até aqui? Ótimo, Cristiano. Eu gosto muito de puxar o passado, sabe? A história, eu adoro história, né? Então eu gosto de olhar o passado para a gente poder entender o nosso presente e poder olhar para o futuro, né? Então vamos lá, vamos começar. O 2024 estava fantástico, tudo ótimo, maravilhoso para a cultura da soja, né? A safra 23, 24 estava excelente, né? Até vir a catástrofe das enchentes, né? A nossa grande região aqui, felizmente, a gente conseguiu colher a grande maioria do nosso produto antes dessas chuvas intensas aí que a gente sofreu, né? Que estragou lavouras, que estragou também a qualidade dos produtos, né? Aí nós temos a metade sul. Aí quando a gente fala de metade sul, a gente fala que muitos produtores de Ibirubá, para aumentar a sua produção, acabaram indo para a metade sul. Então ela impacta muito a economia ibirubense em função disso. Por quê? Porque é o produtor que está aqui, que compra insumo aqui, que financia a lavoura dele aqui, né? E que vai plantar lá embaixo, né? Então esse produtor foi altamente impactado, altamente prejudicado pelos excessos de chuva. Por quê? Porque lá as lavouras ainda não estavam prontas para ser colhidas, foram colhidas na época das enchentes, né? Então muito produto se perdeu aí nesse meio do campo. E aí em função disso veio toda essa problemática que nós vivemos hoje, acarretado, claro, por essas 3 frustrações de safra que nós tivemos em função de seca, né? Então 3 frustrações de seca, mais essa agora por enchente, mais direcionado, claro, à metade sul do estado, mas que impacta diretamente a economia local, né? Depois, claro, veio a perspectiva aí justamente das lavouras de inverno, né? Então estava tudo perfeito também, estava tudo maravilhoso, né? Até chegar o momento da colheita, né? Então nós tínhamos lavouras de trigo fantásticas, né? Lavouras assim com um potencial maravilhoso. Só que em função dessas chuvas que ocorreram agora e de início de outubro, bem no período em que eu estava fora, então deu essa sequência de chuvas aí de outubro, infelizmente aí acabou prejudicando toda a produção de trigo, né? Mas ainda assim, nós tivemos ainda médias produtivas boas, né? Não muito boas, mas tivemos médias produtivas boas, 50, 55, algumas até 60, com o pH bom, que é o peso hectolitro, né? Que é o que importa, né? O específico, 78. Exatamente, 78, 79, até muitas lavouras acima de 80, né? Conforme foram dando mais chuvas em cima, e seus potenciais foram reduzindo e a qualidade foi reduzindo também. Nós tivemos lavouras de registros aí de menos de 30 sacos e com pH de 72, 74, né? Então, justamente teve essa diferenciação. Mas eu sempre digo assim, a gente está muito acostumado a levantar a produtividade ou a rentabilidade do produtor no ato da colheita. Só que a lavoura de inverno, ela não te dá o resultado somente na colheita. Ela te traz muitos outros benefícios para as culturas subsequentes, em especial a soja. Então ela deixa lá seus resíduos de palhada, ela deixa lá seus resíduos de fertilizante. A tua lavoura, ela já sai limpa
com menos uso de herbicidas para você poder fazer o plantio da nova safra, sem falar que a produtividade da tua soja em cima dessas lavouras, ela te garante pelo menos umas 5 sacas de soja a mais por hectare. Então, quer dizer, são benefícios indiretos que o produtor vai utilizar, né? Então, quando você fala em resultado econômico do trigo, você não pode pensar somente naquele momento, e sim pensar também naquele momento pós-safra verão que vem na sequência, né? Márcio, e quem fez a opção de dividir ali a sua área e botar um pouco de trigo e botar um pouco de canola, conseguiu dar uma equilibrada nessa perda que teve aí? Com certeza. E a gente viu muita diferenciação em cima de variedades cultivares, né? Épocas de plantio, né? E eu sempre digo assim, nunca coloca seus ovos em uma única galinha, né? Então, é um ditado que nós temos antigo, né, Camargo? Tu é do meu tempo também, tu sabe como é, né? Então, justamente isso, você não pode simplesmente, vou investir tudo em trigo. Não, você vai investir um percentual da área. Tem outras opções, né? Tu tem a canola, tu tem a ervilhaca, tu tem a aveia, tu tem a cevada, que nós falávamos, né, do chopezinho, né? Então, é justamente isso, né? Então, tu tem uma possibilidade de dividir muito a sua área em cima disso. Claro que Birubá, os nossos módulos de lavouras de propriedades são menores, mas você consegue fazer uma diversificação em cima disso e você consegue fazer um trabalho bem legal em cima dessa condição também. Certo. Márcio, me diz uma coisa, só para um cara que é urbano, que não entende nada de lavoura, que nem eu, assim, né, que só sei enxergar. Não, mas tu sabe muito bem, Cristiano. Não, algumas coisas a gente pesquisa aqui para não ficar feio na hora da entrevista, né? Mas, assim, o que eu me pergunto, assim, é... essa chuvarada que nós tivemos de 2024, ela causou algum tipo de impacto negativo no solo que possa acontecer agora, por exemplo, nas cultivares de verão, a gente vê esse resultado aí, principalmente em relação a lagartas, outro tipo de praga que pode vir por conta dessa umidade do solo? Muito pertinente, Cristiano, tua pergunta. Nós tivemos um assoreamento das nossas lavouras, né? Nós estávamos com o nosso solo aqui com estruturas de 40, 50 anos sendo produzidas. E em cima disso, toda a carga de fertilizantes, de corretivos que a gente colocou, essa palhada toda, essa matéria orgânica, né, que o plantio direto traz de benefício para a propriedade, para a lavoura especificamente, e para o meio ambiente, né, falando especificamente, claro. Né? Então, isso tudo, ela acabou sendo levado com essas quantidades grandes de chuva, né? E a gente fala assim, mas Márcio, foi só em regiões beiras de rios? Foi só a metade sul? Não. Nós tivemos aqui, em função desse excesso de chuva, nós tivemos em questão de 3 meses mais de 1.500 milímetros de chuva. Isso é histórico. Nunca tivemos nada parecido dentro dos registros que a gente traz de forma recente. Então, isso foi muita chuva em muito pouco tempo. E toda essa chuva, quando o solo permite a sugar essa umidade, perfeito, maravilha, porque ele vai cair no solo, desce, tudo bem. Agora, quando o solo está encharcado, com muita água, o que acontece? A chuva vai lá, cai em cima, não basta muita chuva, 20, 30 milímetros que der, ela já vai escorrer e vai levar para onde? Aí vai levar para dentro de rios, vai levar para outros locais. Então, infelizmente, a gente acabou perdendo muita fertilidade do solo, muita matéria orgânica, né? Então, a gente perdeu muito. E o que seria necessário, Cristiano? Seria extremamente necessário nós fazermos a correção desses solos agora. Só que o produtor está totalmente descapitalizado. Ele não está com condições financeiras hoje de lá conseguir fazer essa recuperação de solo. Mesmo porque essa recuperação do solo você vai levar no mínimo 5 anos para começar a ter um solo parecido com o que você tinha. Em função justamente disso, né? Desse tempo que você trabalha em cima de fertilidade, de adubação, de corretivo, né? De palhada, enfim, de toda essa parte ali. Então você perdeu muito, Cristiano, infelizmente. Isso vai causar impacto, por exemplo, na produtividade? Exatamente. É uma situação que a maioria das consultorias não está levando em consideração.
Isso tudo vai impactar na produção gaúcha de soja. Nós somos o segundo ou terceiro maior produtor de soja do Brasil, o Rio Grande. E, infelizmente, nós vamos perder essa posição muito fácil em função justamente dessa situação dos solos que a gente perdeu em fertilidade. E um outro aspecto que a gente coloca aqui que nos preocupa muito é que muitos produtores não conseguiram ter acesso a recursos financeiros para lá comprar o fertilizante para poder fazer a planta. Eu tenho muitos clientes que estão plantando sem fertilizante hoje, ou que vão plantar com menos da metade da quantidade de fertilizante. Então, veja bem, você está reduzindo a quantidade de fertilizante que você vai aplicar agora em cima de um solo que está pobre. Então, qual é a perspectiva de produção em cima disso? Ela é muito pequena. Então, as consultorias, quando estão levantando números, a gente vê a IBGE colocando números, a própria Emater colocando números, números fantásticos, mas desde que nós tivéssemos condições. A safra... Tu acha que a realidade é outra? É outra, com certeza. Nós vamos produzir muito menos em função dessa questão, dessa perda de fertilidade do solo e por essa capacidade do produtor de poder comprar o fertilizante hoje e poder fazer o plantio. A nossa região, não, aqui na Ibirubá, a nossa grande região, fantástica, aqui tranquilo. O pessoal conseguiu comprar o fertilizante, está conseguindo fazer o plantio, tudo bem. Só que a metade sul, viu, Camargo, ela é assustadora a quantidade de pessoas que não vai plantar e de pessoas que não estão conseguindo fertilizante para fazer o plantio dessa nova safra. E aí você sabe, você foi produtor, tu sabe como é que é, né, Camargo? Não fui, sou o meu genro, minha família, mas eu nunca plantei. Tá, mas, só horta, né? Mas eu tenho conhecimento. Mas você vem, né, Sim, dessa linha, né, de produção. Então, justamente isso, você sabe que você não tendo essas condições, você não vai produzir o suficiente. Mas assim, só para contribuir, a gente fala, né? Eu via outro dia no Globo Rural, que eu assisto todos os domingos, né? Justamente em relação à metade sul. A questão essa que se lavou a terra. Tá? Teve pontos que deu 5, 6 metros de altura, de espessura de terra. Então imagina a quantia que foi. E nós não vamos muito longe. Vai aqui na barragem, vai aqui na Picada Café, vai aqui na linha Jacuí-Mirim. Dá uma olhada no rio, agora que o rio baixou, para te ver o quanto que ficou de lama e o quanto que tu atola do chegar na beira do rio. Então, isso que aqui a chuva foi pouca. Agora tu imagina lá embaixo que desandou com tudo, né? Verdade, é bem colocado mesmo. E aí, essa perspectiva tem um outro fator determinante aí, Márcio, que é o fator governo, né? A gente viu aí, depois das enchentes, diversos anúncios, né? Diversos programas sendo lançados e tal. E no final das contas a gente percebe que para o produtor o problema nem é o crédito, né? Porque o crédito, ele tendo o nome livre, ele chega ali e tá tudo certo, né? O problema é que ele já chegou no limite dele, né, do crédito, né? Então ele não tem mais como buscar, porque daí o gerente do banco vai olhar e vai dizer, cara, mas tu já financiou aqui tudo que tu tinha para financiar para ti, pro teu filho, pro teu neto, pro teus bisnetos, né? Esgotou o limite, né? E este aspecto aí da renegociação dessas dívidas, né, desses 3 anos de estiagem que tu trouxe, né, dessas frustrações que nós tivemos, é que o governo não consegue avançar de jeito nenhum. E aí dá muita insegurança, né, como para qualquer investidor, né, que quer fazer um investimento no seu negócio. Qualquer tipo de negócio. Né? Ele quer fazer um investimento, peraí, mas eu não tenho segurança, eu vou conseguir pagar isso aqui, se eu vou conseguir ter esse retorno, né? Sim. E eu acho que é isso que está causando um pouco de susto e um pouco de nebulosidade nesse cenário que poderia ser de céu limpo e não nublado, né? É o que eu costumo tratar assim, é tão fácil resolver o problema, Cristiano. O produtor hoje ele está com o grau de endividamento dele tudo no curto prazo, né? O curto prazo é em menos de 6, 7 meses, né? Então o endividamento dele está gigantesco. A gente trabalha lá com plataformas de crédito junto com o Pesini, né? O Odilei Pesini, que é agrobanker, né? Então ele está junto com nós lá na parceria. E hoje nós trabalhamos com plataformas de crédito lá que elas chegam a atingir até 18 instituições financeiras. E está tão criterioso essa análise de crédito, principalmente quando você vê lá a sigla RS, quando você vê, é do Rio Grande. Opa, do Rio Grande o problema está grande. Aí eles vão lá com uma lupa
e olham todo o processo e querem entender todo o processo. Região. E estão pedindo mais garantias, estão pedindo mais avais, mais fiança. Mas, como eu disse no início, o nosso endividamento está muito no curto prazo. Seria muito fácil para o governo federal hoje resolver o problema do curto prazo do que está criando mais problema. Ele anunciou muitas medidas que, se fossem aplicáveis, perfeito, seria ótimo. Então, a mídia, de repente, o mercado talvez analisasse, olha, nossa, o agricultor, o crédito, o agronegócio foi muito bem atendido. Não, nós não fomos atendidos em praticamente nada. Nós tivemos aí algumas situações de renegociações específicas que jogou a conta para o ano que vem, que jogou a conta para 3 anos, mas não resolveu o problema. Nós precisamos pegar essa conta de curto prazo e jogar ela para longo prazo. Jogando ela para longo prazo, veja bem, você libera o teu endividamento de curto prazo, você consegue ter acesso novamente a recursos financeiros e você consegue aplicar novamente em comprar o fertilizante, em investir num corretivo de solo. E o agronegócio, ele se recupera muito rápido, Camargo. Cristiano, se recupera muito rápido, desde que a gente tenha condições de fazer isso. Então, o agronegócio... o tempo não atrapalha. Exatamente. Né? O clima é um fator que a gente não consegue controlar. Infelizmente, não temos. A gente consegue evitar, de repente, uma seca colocando um pivô. Mas ninguém tem condições hoje de colocar... Não existe capacidade técnica de se colocar pivô em tudo, né? Mas, assim, o agronegócio ele se recupera muito rápido a partir do momento em que nós não tivermos a entrave dos processos governamentais. A partir do momento em que ele disser assim, olha, você só tem que produzir e vender o produto de você, só isso. E isso está faltando hoje para o produtor rural. E é o que eu vejo, que eu trouxe lá de fora. Né? Lá fora é muito nítido, é muito claro isso. Lá eles simplesmente deixam o agronegócio trabalhar, fazer o trabalho deles. Eu tive um caso lá, para mim foi marcante, porque Portugal passou por 2 anos de muita seca lá, né? E quando começou a chover, agora esse ano lá, que foi a partir de julho, agosto e setembro, então essa chuva veio a chuva e ela veio muito forte, veio com tempestades, enfim, e estragou muitas áreas de produção de oliveiras, de macieiras, então estragou muito. 2 dias após, o ministro da Agricultura português já sabia o número de propriedades atingidas e já fez na hora a liberação de crédito de 10 a 50 mil euros, dependendo do tamanho da propriedade, para que o produtor fosse restabelecer a sua produção. Onde ele ia devolver esse valor para o governo com uma redução de 85% do valor. Então, ele só ia pagar 15% da dívida para o governo. Então, veja... Quanto tempo? Em questão de... depende da atividade dele. É de 2 a 5 anos, conforme... As oliveiras, você sabe que elas demoram até 5 anos para começar a produzir, né? Macieira é 2 ou 3 anos. Então, conforme o tipo de atividade, você devolve esse recurso. Então, você vê a forma diferente que um governo trata o agronegócio, né? O agricultor, o produtor, né? Diferente do brasileiro, que seria tão simples, né? Tu tentar resolver. É só jogar a nossa dívida de curto prazo para longo prazo e a produção aqui, meu amigo. A gente vê aqui os números, falando localmente, né? Mas a gente vê assim o número de pessoas com protestos, né? Em cartórios, com o nome negativado, né? Isso é tudo um reflexo da atividade agropecuária hoje da nossa região, que ela está em crise. É uma crise gigantesca. E essa crise, né, Márcio, por mais que você que está aí em casa agora, que mora aí no bairro Floresta, que mora aí na Progresso, que mora aí nos bairros de Ibirubá e da nossa região, que está assistindo também através da live aí, pensa, mas isso não é comigo, né? Isso não tem nada a ver comigo, né? Eu não sou colono, não sou que nem o Cagneiros Camargo, nunca plantei nada, né? Planto umas alface lá e olha lá, né? Mas tem tudo a ver. Né? Porque vem para nossa mesa. Não só por isso, porque até isso eu acho que até às vezes eu acho um equívoco quando o agro busca este argumento para defender o seu pão, né? Porque é a comida mesmo, porque a gente produz commodity, né? A gente não produz comida, a gente produz commodity, né? Então o agro tem que fazer as pessoas entenderem, né? Principalmente o meio urbano,
que a riqueza gerada pelo agro é que faz o restante da economia girar. Porque se tu olha o PIB do país hoje, que nós chegamos aí a 3 trilhões, eu acho, né, que foi o anúncio feito agora, é por conta disso, porque mesmo com tudo isso, a agropecuária puxou o nosso PIB para cima e fez a gente ter um crescimento maior do que era esperado, inclusive, né, do nosso PIB, que era 0,5, que era esperado, está chegando a 3% esse crescimento. E aí a gente percebe isso, né? Porque se vai mal a produção, o comércio não consegue vender, né? Não gera esse recurso, ele não circula na economia, e a gente vê os impactos de uma forma muito forte, né, na nossa economia. Tanto é que, conversando com os prefeitos, por exemplo, que a gente entrevista aqui, eles estão dizendo que hoje o recurso dos municípios estão colhendo o problema ainda do segundo ano de seca. Ainda vai vir o problema do terceiro ano de seca e depois ainda que vai vir da enchente, né? Porque é tudo depois. Exato. Então esse é o desafio. E aí, o que tu pensa, Márcio, assim, e que tu tem apresentado para o agricultor agora na hora dele fazer a safra dele fazer a planta dele, o que ele tem que levar em conta? Se tu fosse adicionar, digamos assim, 5 fatores assim que ele tem que ter ali na ponta da caneta na hora que ele for botar a máquina na lavoura. Olha, primeiro, a gente sempre fala que a produção você nunca começa ela hoje, né? Então, a produção da safra 24-25 a gente começou lá quando a gente colheu. Então, a partir daquele momento, a gente já começa a estruturar. Então, por isso que é bom a gente fazer... Eu costumo dizer assim, eu não dou receita de bolo, né? Que receita de bolo, daqui a pouco eu passo para dona Ana lá. Ana, é assim, a torta de bolacha que a Camila está fazendo, né? Então, é uma situação. Só que não, a gente olha situação por situação, produtor por produtor. Então, você não cria uma receita de bolo. Então, o que a gente precisa? Senta com o produtor, entende o problema dele e em cima disso a gente passa a receita para ele. Essa receita não é aquela receita de médico que você faz, olha, agora tu vai para casa, tu toma isso aqui e pronto. Não, ela é aquela receita onde você faz o acompanhamento daquilo ali. Então, lá em abril, maio, quando o produtor colheu, quando ele precisou aquela assessoria para vender a produção, então, qual o momento? Eu preciso vender agora, eu posso esperar o preço melhorar, eu posso esperar daqui a pouco eu conseguir um recurso de crédito primeiro para fazer isso, eu vou comprar o meu insumo agora, eu espero. Então, todos esses aspectos a gente analisa de forma individual, né? Por produtor, propriedade por propriedade. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, você não aplica uma receita de bolo. Então, você senta com o produtor, entende a visão dele e aí sim, a partir dali você começa a agir. A gente pegou agora, recentemente, algumas assessorias para justamente fazer repactuação de dívidas, né? Então, hoje o produtor, e vocês não têm noção a quantidade de pessoas que estão com um grau de endividamento elevado. Nós recebemos recentemente pais lá preocupados, ó, chorando. Cara, sério, verdade, eu me comovi, até de pais vim lá, olha, eu estou preocupado, eu tenho medo que meu filho vai fazer uma bobagem, porque ele está numa situação econômica e deu tudo errado. E assim, a preocupação hoje nossa é justamente tentar trazer para esses produtores, né, que estão abalados psicologicamente, né, para que eles mudem um pouco a visão deles, pensem um pouco no futuro, né, e pensem neles e na família, porque a situação assim hoje ela está muito complicada. A gente atende pessoas assim que estão em desespero. Simplesmente desespero. Olha, eu vou perder minha lavoura, eu não tenho como pagar minha conta, eu vou ter que vender trator, maquinário e ainda vou ficar devendo. Então, gente, vocês não têm noção. É uma situação assim que nos leva a uma sinceridade, a uma depressão. Porque você vê assim, os números não têm uma saída de curto prazo. Nós temos uma safra aí que está, felizmente, né, Cristiano, a gente falando aí, a questão do milho, né, uma lavoura de milho muito boa, está com potencial especial. Nós temos aí plantando a safra de soja e ela está no desenvolvimento, as primeiras lavouras aí muito bom. Não estamos com problema de germinação, o que está sendo plantado está germinando, está vindo bem. Então nós temos uma perspectiva, né? Então a gente olha esse cenário para frente, a gente fica contente. Só que a gente precisa dar essa assessoria para o produtor agora nesse momento tão crítico, psicologicamente falando, né?
é uma situação complicada. E, Márcio, tem uma pergunta aqui do João Arthur Deckman. Ele diz a seguinte, ó. Boa tarde, Márcio. Você percebeu que Portugal e Europa, em geral, muito se lavra, gradeia e planta. Em todo o tempo que ando por aqui, não vejo plantio direto. Há alguma razão para isso? Será o solo? Eu imagino que deva ser. Eu não pude participar muito em propriedades, né? A gente foi em algumas para conhecer o sistema de produtivo, mas sim, João, me chamou muita atenção essa condição lá, que inclusive eles estavam lá, muitas áreas estavam fazendo esse trabalho de grade nas lavouras, né, para implantar a próxima cultura, né? Então me chamou muita atenção. Eu imagino que sim, deva ser, e também pelo tamanho, diferente, né? e também pela questão do tamanho das propriedades, né? A gente percebe que lá bastante propriedades pequenas, né? Para você ver propriedades médias ou grandes, você tem que circular para outras regiões no caso ali fora de Portugal. Exato, porque nas regiões onde que a gente circulou ali, que foi um pouco mais para o norte, um pouco mais ali já indo para o lado da Espanha, ali mais para o sul, então a gente viu muitas propriedades menores, né? Então com produções específicas, né, de uvas, né, para produção específica de vinho, né, as próprias oliveiras, né? Então, agro entre plantio milho, soja, trigo, cevada. O que me chamou bastante atenção, nós somos aqui muito direcionados a grandes culturas anuais, né? Soja, milho, trigo, canola, girassol, enfim. E lá a gente vê as produções lá de grãos, trigo e milho. E pasmem, o milho lá, praticamente todos eles em sistema de irrigação. Eles estão com muita deficiência também de chuvas lá naquela região. Bom, tanto é que eles passaram por 2 secas muito grandes, né? Então, agora que voltou a chover, né? E eles tiveram que instalar muitos sistemas de irrigação. Terra dobrada ou é mais plano? Depende da região quando você vai. Você vai para mais para o norte, é mais dobrada. Quanto mais ali para o lado da Espanha, ela não é tão... Já tem uma topografia mais suave, né? Tem mais pedregulho, terra? Como bastante. Indo lá para a região... Isso não tem plantio direto. É bem provável. Então, é muito gratificante a gente poder ver esses sistemas diferentes, né, de produção, né? Te abre muito a cabeça, né? Sim. Márcio, e aí, o produtor aqui que ainda não foi lá na Semear, lá, como é que tu tá organizando a tua agenda aí para fazer o atendimento dos produtores aqui da região? O produtor tá sempre muito bem. Tem espaço? Tem espaço, com certeza. O produtor vem lá, a gente tem uma sala individualizada, a gente conversa, a gente coloca, né, o papo em dia lá, e a gente tenta entender a situação de cada produtor, de cada negócio, né? Então, hoje a gente traz lá o profissional. A gente está com profissionais parceiros nossos, né, dentro da Semear, né? Então, a gente está com uma estrutura diferente, né, para poder atender de forma diferenciada. Então, são mais profissionais agindo em cima de uma situação, né? Então, sim, o produtor vem lá, vai ser muito bem atendido. Um hub lá de vários profissionais para todo tipo de necessidade. Vai ter alguém para... E é meu objetivo, criar o centro do agronegócio ainda, né? Então, com vários profissionais e várias áreas, várias especialidades dentro de um lugar só, onde o produtor entra numa ponta e sai na outra com todas as situações dele atendida, né? Mas isso a gente vai aos poucos, né? Porque a gente completou no domingo 1 ano de idade, né? Então, nós vamos lá, são projetos, são estruturas, a gente vai buscando... ano de idade de empresa sua, mas conhecimento já foi muito tempo. Mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos do trabalho. Esse é o diferencial. Exato. Então, a gente está muito contente, a gente falava fora do ar aqui pela reciprocidade do produtor, né? Em buscar, vir trabalhar com a gente, né? Em buscar soluções. A gente tem lá hoje muitas plataformas de seguro, né? Tanto seguro agrícola, de lavoura, quanto de maquinário, de propriedade, de carro, de caminhonete, de casas urbanas. A gente tem consórcios de várias linhas, né, para vários bens. A gente tem lá plataformas de financiamento, né, de veículos, né? Às vezes alguém da cidade, eu quero trocar de carro e preciso de crédito. Vem lá na Semear, fala com o nosso parceiro Odirley, a gente tem plataformas de crédito justamente para atender. Seguro residencial também? Seguro residencial, toda. Olha aí, tá à disposição lá. Então, assim, a gente tem uma plataforma múltipla, né? E a gente está trabalhando uma sistemática, Cristiano e Ademir, um pouco diferente. Hoje as pessoas pensam assim, eu vou buscar crédito agrícola. Você vai numa instituição financeira. Só que hoje a gente está trazendo para cá uma novidade muito grande, que são as plataformas digitais, onde nós vamos lá, fazemos um único cadastro nessa plataforma do produtor. Então ele vai lá, que a gente cadastra ele lá, e essa plataforma vai buscar no sistema financeiro
quais os bancos que vão poder atender ele e quais vão ser as exigências dele. Então, ele não precisa apresentar para mim nenhum tipo de documento nesse primeiro momento. Ele vai lá e me diz, olha, eu preciso de crédito de custeio de tantos milhões ou tantos R$ 1.000. Aí a gente vai, em cima disso, coloca os dados na plataforma e a plataforma vai nos dizer. Então, são sistemáticas de crédito hoje que a gente está mudando. Está sendo usado muito no Centro-Oeste e que a gente está trazendo aqui para a região Sul. Né? Então, são situações assim que a gente traz como novidades, né? Justamente sempre pensando em forma empreendedora, né? Da gente poder trazer situações diferentes, onde com isso o produtor vai ter mais economia, porque nessas plataformas digitais você não precisa estar comprando aqueles penduricalhos de banco. Se tu vai levar o custeio, tu tem que fazer um consórcio, tem que fazer um seguro de vida. Não, você vai lá, você faz o crédito dentro da plataforma e aí você paga somente aquela taxa de juros e deu, pronto, não tem penduricalho nenhum, entende? Então, é uma forma diferente de trazer mais economia para o produtor, para que esse dinheiro que ele ia deixar em outras situações, ele pode colocar dentro do negócio dele. E se ele colocar no bolso dele, eu sempre digo, nem que seja 1 ou 2% a mais no bolso dele, aquele valor ali ele vai circular no mercado local, né? Então esse é o nosso objetivo, essa é a nossa ênfase dentro do nosso trabalho. Eu estava olhando aqui do agronegócio, né? O agronegócio deve ser impactado pela nova era do governo americano. Trump vem aí. E aí tem aqui as commodities, milho, etc, etc, etc. Se fecha algumas portas, mas se abre outras. Como é que o senhor vê isso? Olha, no meu entendimento, nós tivemos aí a última mandato do Trump, para nós, o agronegócio, foi excepcional, né? Existe o Trump, ele é aquele estadista, ele é um americano nato. Ele é aquele... E você sabe, o americano, ele por si só, ele é, digamos assim, se coloca acima de todos e de tudo, né? E o Trump, ele é assim. Então, ele vai defender o Estado americano com unhas e dentes. E o produtor dele. Então, assim, ele vai comprar briga com quem quer que seja, com quem quer que for, né? Para defender o sistema americano, né? Se ele tiver que interferir em guerra, ele vai interferir em guerra. Pode ter certeza que sim. Exatamente, porque ele é assim. Ele não é o país mais antigo do planeta Terra, né? Mas ele, digamos, ele se acha com poderio econômico... Pai de todos. E bélico também. Então, assim, ele vai ser isso. O agronegócio brasileiro, ele tende a ser beneficiado com essas guerras comerciais, né, econômicas que eles irão fazer e vão fazer, porque é notório, e ele já colocou isso, né? Já colocou, até diz, né? Exato. Então, assim, eu vejo com bons olhos pro agronegócio brasileiro, né? Então, vamos lá, vamos pensar assim, nós estamos plantando uma safra agora e a gente vai pensar que o laninha vai ser um laninha fraco, nós não vamos ter uma interferência de uma seca, a gente vai produzir bem, nós tendo um preço desse que a gente tem hoje para mais, ótimo, perfeito, maravilhoso. Então a gente tá com um cenário positivo. O Andrei às vezes brincava comigo, o Márcio só traz notícia ruim. Não, nós temos notícias boas, sim. Nós estamos plantando uma safra, a gente felizmente... Existe uma expectativa de melhora. Muito bom. Nós temos um laninha que era para ser um laninha muito forte. Agora ele está sendo trazido como um laninha fraco. Então, ou seja, nós vamos ter uma produção melhor. Nós estamos com um cenário de preços mais positivos para frente. A gente só precisava que o governo pegasse essas nossas continhas agora de 360 dias e jogasse para 10 anos. Perfeito. Aí nós seríamos novamente, colocaríamos o Brasil a crescer e nós cresceríamos muito rápido nessa parte. Ia dar equilibrado. Com certeza. A gente torce aí muito, né, que haja na classe política o entendimento da importância do agro para a economia brasileira, para o todo da economia brasileira, para o desenvolvimento de toda a economia brasileira. Acredito que tem algumas arestas que as lideranças do agro precisam sentar com as lideranças de governo e para alinhar essas coisas, né, em nome do que é mais importante, né? Porque eu acho que isso tem coisas que... Tu não precisa concordar, né, Márcio? Eu não preciso concordar contigo com determinada questão. Só deixa eu trabalhar e produzir, pronto. Esse é o caminho, eu acho, que nós não merecemos. Não ajuda, não atrapalha. Né? Enquanto... Se eu ganhar bem, eu vou pagar mais imposto, o governo vai arrecadar mais e pode gastar mais quanto quiser, mas deixa eu trabalhar, né? Tá certo. Não pode ter ciúme. Isso aí, Márcio, a gente agradece a tua presença aqui e...
não sei se vai ter outra oportunidade até o final do ano da gente voltar aqui nos estúdios conversar, mas já desejando aí um 2025 cheio de coisas boas para semear aí. Conte sempre com a Rádio Cidade, com o Jornal Alto Jacuípe, sabe que aqui a nossa parceria ela é longa aí, é uma parceria com o Márcio também, né? Então, para onde o Márcio vai, a gente também tá junto ali, né? E abraçando. O Jardel também tem um carinho muito grande por ti aí, nosso colega aqui do trabalho. Adoro o Jardel. Não chegou ainda, mas tá milhão na rua aí fazendo algumas coisas, né? E a palavra final é tua. Satisfação muito grande, Cristiano Camargo, de estar aqui. Foi uma conversa muito boa. Eu tenho certeza que a gente pode esclarecer muitos pontos aí sobre o agronegócio, que é o nosso dia a dia, né? Que é o que todos na cidade aqui respiram, né? O dia a dia do agronegócio, né? Direto ou indiretamente. Então a gente pode fazer uma roda de conversa que é muito legal, muito boa. E eu estou sempre à disposição, Cristiano. Nossa, para mim é uma satisfação muito grande. Eu digo, o Andrei foi o primeiro radialista que me trouxe para dentro da rádio, né? E eu fico muito feliz, né? De poder falar isso abertamente, né? Porque ele que me deu o primeiro espaço na rádio, né? Então, eu sou muito grato aí pela Rádio Cidade e por todo esse feedback que vocês me dão, né? E essa situação que eu possa continuar crescendo, né? E trazendo justamente mais essa experiência profissional aqui e de portas abertas lá, né, Cristiano? Por favor, né? Vai lá me visitar, né? O Camargo também, estava me perguntando o endereço, né, Camargo? Eu te visitava toda quarta-feira. Exato, Né? Dizer, a dona Ana vinha lá, né? Agora o senhor mudou. Eu, para falar bem a verdade, né? A gente... Na correria passa despercebida. Sim. Passa na frente todo dia, toda hora. Não, isso. Quando o pessoal falou, tá viajando e tal, né? Uhum. Eu sei, viu? Mas quem sabe ele trouxe um vinho de Portugal, um vinho da Madeira, né? Um azeite puríssimo, né, Cristiano? Vamos fazer uma visita pro homem, né? Pode ir lá, vai ser bem atendido. Obrigado, Cristiano. Obrigado a todos que nos ouviram e escutaram. Valeu, Márcio. Vamos encerrando a nossa transmissão ao vivo aqui no Facebook.